Olá meus queridos, que são muito massa. Hoje o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou uma nota doutrinal sobre alguns títulos dados a Nossa Senhora em relação à sua cooperação na obra da salvação. E isso gerou muitos questionamentos, recebi aqui milhares de perguntas. Padre, o senhor não vai falar sobre isso? Padre, fale sobre isso, o que significa essa nota, qual é o significado? Bom, eu fui ler, terminei de ler há pouco tempo, os 80 parágrafos, não é? E é lindo, a nota é linda, muito profunda, tanto dentro da tradição católica, da patrística, da palavra de Deus, que se referem à Virgem Maria, a Mãe do Senhor, na sua cooperação com o projeto de salvação do Senhor. Então nós vamos aqui, neste momento, então vamos tentar aqui apenas simplificar aquilo que a nota doutrinal nos apresenta. Aquilo que a igreja sempre falou, aquilo que a igreja sempre disse em relação ao papel da Virgem Maria, ao papel da Mãe de Deus na história da salvação. O que traz de novidade são dois títulos que se utilizam com frequência em relação à Virgem Maria e que a nota explica e diz que são dois títulos que não correspondem com a realidade da revelação de Deus para a salvação da humanidade. Então, se debruça sobre esses dois títulos e nos apresenta dois títulos que são mais coerentes e corretos em relação ao papel da Virgem Mãe na obra da salvação. Então, nós vamos aqui explicar isso. Primeiro, esses dois títulos que não correspondem e os dois títulos que correspondem ao papel de Maria na obra da redenção. Então vamos lá para o primeiro título que a nota explica que não é correto aplicar à Virgem Maria, o de corredentora. A nota diz, a Virgem Mãe não é corredentora, só existe um redentor, que é Cristo. Então dizer que Maria participa ou é corredentora da salvação não está de acordo nem com a palavra de Deus e nem com os ensinamentos da igreja, que ao longo desses séculos sempre se mostraram fiéis à tradição cristã e à palavra de Deus. Então Maria não é corredentora, ela coopera, ela é cooperadora direto. Troquemos a palavra corredentora por cooperadora direto na obra da salvação, principalmente pelo seu sim à vontade de Deus, sim ativo à vontade de Deus, que se realiza nela. Portanto, o que nós devemos afirmar, o que a igreja afirma, o que a palavra de Deus afirma, o que todo o magistério, toda a patrística afirma é que Maria ela é cooperadora. Ela cooperou com o seu sim ativo, não passivo. Né? Deus não se utiliza de Maria, há ali uma cooperação ativa, por isso sim, por isso o questionamento de Maria ao anjo Gabriel, como vai se dar isso? Para nos indicar isso. Maria, ela não é corredentora, mas ela é cooperadora. O seu sim cooperou definitivamente, isso é verdade, para que a salvação viesse. E quem é essa salvação, quem é esse redentor? Não é Maria, é Cristo. Por isso ela não é corredentora, ela é cooperadora. Então, a primeira palavra, o primeiro título que é corrigido pela nota é essa. Maria não é corredentora, ela é cooperadora. O segundo título que a nota corrige, e aí depois vai fazer a sua explicação desta correção, é Maria, medianeira de todas as graças. A nota, novamente fundamentada na palavra de Deus, no magistério, na patrística, em toda a tradição cristã, corrige isso dizendo que Maria, ela não é medianeira de todas as graças. Primeiro porque Maria não é a causadora da graça. Maria não tem um depósito de graça. Maria não distribui aquilo que ela não tem. A nota vai dizer que o único que distribui as graças, o único que nos dá as graças, o único que é o autor das graças, graça santificante, graça que salva, é Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a Virgem Maria, a Virgem Mãe, foi a primeira alcançada por esta mesma graça. E é claro que ela sendo alcançada por esta graça, ela é a toda cheia de graça.
né? Por isso que quando o anjo Gabriel anuncia a ela, ave cheia de graça, então toda a graça de Deus foi sim derramada sobre Maria. Então ela recebe do autor da graça, né? Pelos méritos antecedentes de Cristo, toda a graça. Por isso que ela é salva, por isso que ela é liberta e protegida da mancha do pecado, por isso que ela é aquela que é eleita, a escolhida. Por quê? Porque a graça santificante, que é unicamente de Deus, e Ele, que é o único que distribui, alcançou primeiro a Virgem Mãe. Então, esses dois títulos, né, corredentora e medianeira de todas as graças, são corrigidos por esses dois títulos que são mais adequados e corretos em relação à Virgem Mãe. E o primeiro título, e muito profundo, que a nota expõe para nós, é que Maria é a mãe do povo fiel. Primeiro porque ela acredita, porque ela confia, porque ela vive pela fé. Ela é aquela que se torna a discípula obediente, é aquela que se torna a primeira discípula, é aquela que acreditou, como vai dizer sua prima Isabel. Então ela se torna, ali aos pés da cruz, diante do Filho crucificado, a mãe dos crentes, a mãe dos que creem. Então o título Mãe do Povo Fiel, Mãe do Povo de Deus, o novo povo redimido, é aplicado corretamente a Nossa Senhora. Podemos chamá-la Mãezinha do Céu, minha mãe, minha querida mãezinha, porque esse título revela a total confiança dos filhos à sua mãe. E ela, como mãe, que recebe ali aos pés da cruz a maternidade sobre a nova criação em Cristo, Cristo o Redentor, Cristo o Salvador. Dele ela recebe a gestação, a geração da nova humanidade liberta do pecado. Então, esse título de Maria, mãe do povo fiel, nossa mãe, é super adequado, está de acordo sim com a palavra de Deus, está de acordo sim com a tradição cristã, com o magistério, com a patrística. Por quê? Porque ele expressa de fato aquilo que Nossa Senhora é para nós, mãe. A mãe que acompanha os filhos, a mãe que acompanha a igreja, a mãe que está junto, a mãe que é fiel, a mãe que acreditou, a mãe que mostra o caminho, a mãe que aponta para o Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o primeiro título que apresenta. E nesta realidade de mãe, que ela é mãe nossa, mãe de Deus, mãe do Senhor, ela se torna, aí vem o outro título, a intercessora. Maria é a nossa grande intercessora, porque como mãe, ela está rogando constantemente a seu filho por nós, como ela fez em Caná da Galileia, como ela faz ainda hoje. Ela, como aquela que foi a primeira alcançada pela graça, aquela que cooperou com o projeto de salvação, aquela que nos foi entregue como mãe, aquela que acompanhou, que se tornou discípula, modelo de igreja, é aquela que primeiro se torna orante e suplicante. Então nós podemos sim pedir à mãe que interceda, porque de todas as criaturas, por ser a mãe do Salvador, por ser a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, ela está mais junta dele no céu, clamando por nós. Então ela intercede por nós. Então nós podemos sim, é correto, é bíblico, está na tradição da igreja, suplicar a intercessão da mãe. Mãe, pede a Jesus esta graça. Mãe, eu clamo ao Senhor, clamo a Ti que peça ao Senhor pela minha família, pela minha vida, pelos meus filhos. Sim, peçamos à mãe, a intercessora. Então, vejam bem, aquilo que a igreja sempre falou, aquilo que a igreja sempre ensinou, mas era necessário, por isso essa nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa Leão, para explicar isso, explicar aquilo que a igreja sempre ensinou. Maria não salva, Maria não é Deus, Maria não é a origem das graças, Maria não é aquela que dá graça, Maria é mãe e intercessora. Agora, como mãe intercessora da igreja, do povo fiel de Deus, ela clama sim, ela pede sim. Então, é isso que a nota doutrinal apresenta, para que não haja nenhuma confusão. Qual é o papel de Maria na história da salvação? Qual é o papel da Virgem Mãe
na obra salvadora do Senhor. Então a nota deixa bem claro isso. Maria, ela colabora. Maria, ela não é a corredentora, ela colabora de maneira ativa. Ela não é a medianeira das graças, ela é alcançada pela graça de Deus, mas ela suplica como mãe ao Senhor que derrame sobre nós as suas graças. Então, toda vez que a gente reza a Ave Maria, a Santa Maria, toda vez que a gente faz uma novena, reza um terço, nós estamos pedindo a intercessão da mãe. Então, é isso que a nota, nos 80 parágrafos, nos explica. Não tem nada assim, entre aspas, de novidade, a não ser essa correção sobre esses dois títulos, que não são adequados, e apresentando esses outros. Então, é isso que nós encontramos nesta nota, muito bem fundamentada. Foi aí mais de 30 anos, né, como diz logo na introdução, de estudo, atendendo aos vários bispos do mundo inteiro, a vários grupos, que a igreja se manifestasse sobre esses títulos, e a igreja hoje, dia 4 de novembro de 2025, através do Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovado pelo Papa Leão, nos apresenta essa nota doutrinal, né, sobre os títulos dados à Virgem Maria. Então leiam, é muito bom ler, eu sempre digo isso aqui, né? Vamos às fontes, porque as fontes é o que temos de seguro no caminho e na doutrina e nos ensinamentos da igreja, tá bom? Então fica aqui a minha contribuição para vocês. Leiam a nota, porque essa nota está muito massa, sobre qual é o papel da Virgem Maria na história da salvação. Nossa Mãe Intercessora, rogai por nós.